Olá, seja muito bem-vindo ao nosso programa Estudo Central, um programa destinado ao estudo profundo da Palavra de Deus. Que bom que você está aqui conosco, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. E eu gostaria de fazer um convite muito especial para você. Aqui no YouTube, nós já somos 22 mil membros que participam dessa grande comunidade. Que tal você também fazer parte dessa grande família? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse programa para que ele possa abençoar mais pessoas ao redor do mundo. Nós estamos muito felizes porque os nossos amigos, os nossos irmãos têm deixado aqui mensagens para nós. Eu gostaria de mandar um abraço aqui para o nosso amigo Raimundo Ricardo. Raimundo, muito obrigado porque você deixou a sua mensagem aqui, muito obrigado porque você tem assistido o nosso programa. A irmã Aparecida Alves também assiste o nosso programa, tem deixado comentários. E um abraço especial também ao Silvio Rodrigues, lá de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado porque você está conosco. E você que está assistindo aí, deixa o seu comentário e conta para nós de onde você está assistindo o nosso programa. Eu tenho o prazer, nesse momento, de apresentar os nossos convidados que estarão aqui ministrando a palavra conosco, abrindo a palavra de Deus. E eu gostaria de desejar as boas-vindas aqui ao Rodney Melo. Seja bem-vindo, Rodney. Rodney é professor da Escola Sabatina aqui na Igreja Central de Sorocaba. E também ao querido pastor Osmar Borges, que é o pastor aqui da nossa comunidade, da Igreja Adventista Central de Sorocaba. Sejam muito bem-vindos. E para que a palavra de Deus seja aberta, para iniciarmos o nosso estudo nesse momento, eu gostaria de convidar o Rodney para que faça uma oração para nós. Pode ser, Rodney? Por favor. Pode ser. Oremos. Pai que está nos céus, pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito, que é o inspirador da Tua palavra, para que nos ajude a perceber aqui a Tua mensagem, gravar no coração, praticar. Em nome do Senhor Jesus te pedimos. Amém. Amém, amém. Nós estamos já no estudo de número 6, dessa lição que tem de título geral, Provados pelo Fogo. Vou colocar aqui para a câmera captar. Você pode adquirir a sua lição da Escola Sabatina pelo site da Casa Publicadora. Você pode também baixar gratuitamente a lição através do site da Casa Publicadora também, ou no link que a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. E hoje, a lição número 6 tem como tema geral, lutando com toda a energia. A lição traz aqui para a gente, na sua introdução, uma história, uma pequena história, e conta que havia um programa de entrevistas e 2 pessoas estavam participando desse programa de entrevistas. Uma mulher, que a sua filha havia sido assassinada há 20 anos, e ela declarava que ela tinha ainda ódio, rancor no seu coração por conta do que havia acontecido. E um homem, cujo filho havia sido assassinado também, por terroristas, porém ele relatava uma situação completamente diferente. Aquele homem demonstrava amor, demonstrava o perdão para aquelas pessoas que assassinaram seu filho. E aí vem trazendo essa abertura para nós, né? A lição mesma traz uma pergunta. Como podemos evitar o erro de permitir que os nossos sentimentos governem as nossas decisões? Será que amar e perdoar ou odiar aquele homem foi uma decisão que esses dois personagens dessa história tomaram? É possível a gente perdoar verdadeiramente? Rodney, o que você me diz? Perdoar seria esquecer? Talvez não, mas tentar avaliar a situação, se a pessoa tem o conhecimento do que Deus fez por ela, né? O perdão que Ele deu, o valor infinito que Ele pagou. Então, perdoar seria uma decisão. Esquecer o que aconteceu, não. Mas, como dizem os psicólogos, né? O tempo vai passando e a dor vai diminuindo. Mas o perdão, ele faz bem para a pessoa. E como disse já um teólogo, perdão é uma perda grande. E Deus perdeu muito. Eu tenho que lembrar sempre o que Deus perdeu. Ele é o nosso exemplo, né? Ele é o nosso exemplo, Ele é a nossa base. Você falou de sentimentos, nós somos governados por sentimentos descontrolados por causa da nossa situação de pecadores.
Então, nós temos hormônios incontroláveis, adrenalina, endorfinas, um monte de inas que transbordam dentro da gente, que guerreiam lá dentro, e realmente a história desse homem aqui, para nós, é inacreditável, porque é um filho, não é um irmão, um parente. Então, É difícil de imaginar o perdão numa difícil, situação dessa. muito difícil. Então, a avaliação que a gente tem aí é mais pelo exemplo de Deus do que de nós mesmos. E olha só, pastor, o que Paulo diz aqui em Colossenses 1:29, que relata para a gente um pouco dessa situação, né? É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quer dizer, por mim mesmo, eu não tenho forças para perdoar dessa forma, eu não tenho forças para amar aquele que me fez mal, mas é um exercício diário de aproximação com Cristo, é isso? Essa ilustração introdutória, ela é muito boa porque o problema acontece com duas pessoas, é o mesmo problema e a reação ela pode ser diferente. Então, a gente não precisa seguir um caminho que outros seguiram. Tem uma outra opção. A Bíblia chega a dizer assim, irai-vos, mas não pequeis. Então, a Bíblia está dizendo que a ira não é pecado. A resposta ao sentimento que é a ira, é quem pode definir se eu estarei fazendo a coisa certa ou a coisa errada. Se nós olharmos ao longo da história, foi a ira que trouxe a abolição da escravatura, alguém se irou com a situação, problemas econômicos, alguém se irou contra aquilo, mudou uma lei para resolver um problema. Então, a resposta que eu dou à situação que chega até mim, ela não precisa ser a mesma negativa que outros tomaram. Eu tenho outra opção, né? Isso é importante. E a lição ela vai introduzir um tema, quando Paulo já começa a trabalhar esse aspecto, Paulo depois vai falar que ele esmurra o corpo para reduzi-lo à escravidão. No mundo em que a gente vive, com tantos filmes de magia e etc., a gente tende a pensar que o Espírito Santo também tem uma varinha de condão e que a transformação da vida, da mente, o perdão é algo que é feito só por Deus. Deus vem com a varinha e toca na minha cabeça e me transforma quase que automaticamente. Mas o que Paulo está querendo dizer é que há uma participação nossa, de que eu preciso me colocar à disposição desse poder para que a transformação aconteça, né? É o que a lição vai trabalhar para a gente aqui. A lição diz aqui para a gente, né, que o Espírito pode agir na nossa vida, mas nós temos a opção de aceitar ou não a ação do Espírito Santo, né? E a lição faz uma outra pergunta para nós. Como é que é possível? Muitas vezes a gente luta com o sentimento, pede para Deus todos os dias, Senhor, tira esse sentimento ruim, mas ele volta. É por causa da pecaminosidade que está dentro de nós, é isso, Rodney? Exatamente. A gente tem aquela questão que a lição aborda, que é o desejo de que Deus resolva imediatamente o nosso problema. Estou pedindo ajuda, me ajuda imediatamente. E Deus é rápido. O problema é que nós somos lentos. As nossas decisões, os nossos sistemas de raciocínio, de pensamento, até de apego. Então, o Espírito Santo não força ninguém, ele vai influenciando. Ele é rápido, mas a nossa reação é que é lenta, então fica difícil, às vezes, entender isso, e às vezes a gente acaba entregando os pontos. Então, a lição traz essa ideia, o Espírito Santo vai sempre estar comigo, eu que não posso desistir, porque ele já não desistiu de mim há muito tempo. Amém, amém. O Espírito, lá em João 16:13, diz que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas para eu ser convencido, eu tenho que permitir que o Espírito trabalhe na minha vida. Há um processo no convencimento, de argumentação, de prova, de você passar pelo crisol e entender que nesse caminho não é de experimentação, essa porta está fechada, por que essa porta está fechada? Isso pode ser negativo, ou Deus pode estar me livrando de alguma coisa. O solteiro diz, por que eu não namoro? Será que Deus não está te livrando de relacionamentos sofríveis? Então, não pense que você está perdendo tempo. Talvez Deus esteja ali livrando de algumas coisas. Então, há um processo no convencimento. O Espírito Santo vai trabalhando
porque Ele quer que a decisão ela seja duradoura. Então, não é uma coisa instantânea, alguma coisa que eu não entendi e aceito pela fé, como se a fé fosse um sentimento cego. Não, uma coisa que o Espírito Santo vai construindo em nossa vida. É o que a lição vai trabalhar, né? Muito bem. E a gente estava comentando aqui, antes de iniciar o programa, né, que cada dia da semana tem um tema sendo abordado, e nossa missão aqui é tentar fazer esse link entre cada dia da semana, e você é convidado a estudar a lição, né, na sequência dessa semana também. Todos os dias, diariamente, tem um tema muito especial sendo abordado. Na segunda-feira, a lição vem trazendo aqui como tema a combinação divino-humana. Quer dizer, é uma ação combinada, uma ação minha, do ser humano, com a ação permitindo que Deus haja através de mim. Mas como funciona isso daí? É simples, eu posso simplesmente pedir e vai acontecer, ou requer uma atitude, uma ação? Como que é isso, pastor? A palavra empenhar, ela vai significar um trabalho até a exaustão. Não é simples, então? Então, eu li uma vez uma frase, na cidade de Itabuna, no bairro de Fátima. A frase diz assim: muitos almejam um lugar no pódio, mas desprezam os momentos de treino. Então, quando você assiste uma Olimpíada, por exemplo, uma trave, uma mulher ou um homem numa trave, é uma coisa que não dá para, você não vai conseguir nem imaginar, se imaginar ali em cima. Como é que aquelas pessoas conseguem manter o equilíbrio ali? Quantas quedas, quantos traumas, quantas dificuldades. Então, elas chegam aos movimentos perfeitos por causa do exercício. Paulo trabalhou muito isso com a igreja. Ele falava muito dos atletas, das competições, e de que nós precisamos nos esforçar. Ele, como repetindo aqui, ele diz: esmurrar o corpo e reduzir a escravidão. Então, quando há um convencimento do Espírito, e ele vai me guiando a cada tentação vencida, por menor que ela seja, mais força eu vou tendo para me unir a me entregar à influência desse espírito de convencimento. Porque, veja, se eu tenho dificuldade com bebida, por que eu tenho que ir para o bar? Talvez eu não consiga evitar o copo, mas eu posso evitar o caminho do bar. Então, já há um esforço nessa situação, né? A lição vem trabalhando esse aspecto da minha participação nessa atuação do Espírito Santo, né? Porém, alguns evangelistas por aí dizem que basta apenas você pedir, o Espírito Santo vai agir de maneira sobrenatural na sua vida e tudo vai acontecer. Então, o senhor está me dizendo que não é bem assim, né? A confusão de fé como sentimento. Eu sinto fé. É possível que nós estejamos conversando com alguém que sente: hoje eu acordei com uma fé tremenda, hoje eu acordei sem fé. Então, é alguma coisa que você sente. Mas essa não é a definição que a Bíblia traz sobre fé. A fé está muito além disso quando você vai para Hebreus 11. Então, veja, eu construo fé em quem eu acredito. Eu vou conhecendo a pessoa, eu vou experimentando na caminhada e vou confiando, até o ponto de que, mesmo que eu não veja o fim, eu acredito que vai dar certo. Por quê? Porque quem me guiou até aqui já provou que me ama, que é bom. Então, há um processo humano nessa realização divina do Espírito em minha vida. Rodney, existe um risco muito grande de a gente de nós agirmos apenas pelos sentimentos, apenas pelas emoções. A Bíblia diz que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Como é que a gente pode interpretar esse texto da Bíblia, dizendo que o meu coração é enganoso? Quer dizer que as minhas decisões, se não forem embasadas naquilo que Deus deseja, ou se eu não buscar a vontade de Deus, as minhas decisões serão más. Sim. Se nós olharmos para Jesus no deserto da tentação, nós vamos observar o seguinte: ele estava com os sentimentos, equilibradíssimos, mas mesmo assim, lá no deserto da tentação, ele contou com a ajuda do Pai. Então ele usava a palavra e dizia: está escrito. Ele não dizia o que eu acho, o que eu estou sentindo, não, está escrito, eu creio porque está escrito. Até porque os sentimentos que ele tinha naquele momento, talvez fadiga, cansaço, sede, fome, né? E ele buscou... Poderia comprometer. Então, unindo aqui a ideia do pastor Osmar, da nossa parte é o empenho, o esforço, a disciplina do atleta. Porém, nós temos um técnico, né?
O técnico, quando ele dá as instruções para a pessoa da barra lá, que o senhor falou, ele só dá as instruções, o incentivo, mas Deus dá a graça, o poder. Ele fala, olha, eu estou dando um incentivo, vai que você consegue, vai que você consegue. Você fala, mas não estou conseguindo. Escuta, você quer poder? Eu te dou, eu tenho a graça para te dar, você quer? Mas aí, esse empenho, esforço e disciplina não é, no nosso campo material, é o esforço, empenho e disciplina de manter a comunhão com Ele para receber essa graça, porque eu mesmo sozinho não vou conseguir. De se entregar completamente nas mãos de Deus, Entregar para que Deus completamente. opere através de mim e em mim, né? Primeiramente, Deus operando em mim para que Ele possa operar através de mim. Lembrando que esse esforço, gente, te fala assim, Deus não vai ler a Bíblia para mim. Eu tenho que ler. Exato. Eu tenho que ter a disciplina. O que o senhor tem a dizer? Eu tenho isso para falar. Então, é esse o meu empenho, o meu esforço. Parece uma coisa fácil, mas tem gente que pega a Bíblia para ler e dorme, né? Então, é um esforço, é tremendo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração, né? Não superficialmente, pois não. Se é uma obra espiritual, eu tenho que priorizar as ações espirituais. O vir à igreja, o ler a Bíblia, o orar, o me colocar à disposição da operação desse Deus, né? Quando a Bíblia fala coração enganoso, a Bíblia está se referindo à mente. E nós temos outro exemplo de Cristo no Getsêmani. Então, ele está ali de joelhos, ele está suando sangue, e ele disse, Pai, as minhas convicções humanas me dizem que eu não preciso morrer, que eu não devo morrer. Mas a sua vontade tem que ser feita, e eu vou me submeter à sua vontade, apesar de não estar entendendo a sua vontade. Mas eu quero te dizer que, se fosse possível passar, passe. Mas como não é, eu faço a tua vontade. Era a luta entre a razão e a emoção naquele momento. Exatamente. Ele sabia o que tinha que fazer, a mente estava conturbada pelo sofrimento dos pecados que são meus, mas ele vai até o fim. Então, é a disciplina, que ele se subjuga à vontade de Deus. E é difícil para nós, quando nós não vemos o fim, acreditar que Deus vai resolver. Quando o cheque está voltando, quando a doença bate a porta, quando o desemprego chega, a gente se desespera. Mas essa disciplina de estarmos ajoelhados, mesmo sabendo que não parece ter solução, de que a doença chegou, de que o casamento está indo embora, vai nos fortalecendo, e nas outras vezes, Deus deixa de ser o último e passa a ser o primeiro a ser consultado. Amém, amém. Lá em 1 Pedro 1,13, Pedro relata o seguinte: sede sóbrios e esperai inteiramente na graça. Pedro entendia que a mente é o leme do corpo, né, que vai guiar, que vai dirigir o ser humano. E aí a lição completa: tire o controle da mente, da razão, e seremos controlados por quaisquer sentimentos que soprarem em nosso caminho. E aí entra o grande problema nosso, como seres humanos, é deixar a mão de Deus, que está nos guiando para o caminho correto, e escolher seguir pelos nossos próprios caminhos, né? Então, Pedro reflete aqui para a gente: sede sóbrios, né? Sendo guiados pela palavra, guiados por Jesus, guiados por Deus e buscando diariamente esse relacionamento com Ele, para que a gente possa se parecer cada vez mais com Cristo. No mundo relativista que a gente vive, as âncoras que nos seguram, que são os princípios, estão sendo removidas. Então, você vai se segurar em quê? Como é que você vai se guiar se os princípios eles estão deixando de ser importantes? Tudo é relativo. Então, depende de que prisma eu esteja observando. A mentira, depende, se for para salvar a minha vida, se for para ajudar um amigo, a mentira não é tão suja assim. Se for para defender a minha vida, eu também posso matar. Então, os princípios eles vão sendo abandonados e a gente fica literalmente à deriva, espiritualmente falando. A gente não sabe o que fazer. E por isso que a gente precisa de um consolador, alguém conosco, que é aquele que vai convencer, aquela voz que vai falar na minha consciência, que vai trabalhar para a correção da minha vida. Agora, na lição de quarta-feira, pastor e Rodney, ela já introduz aqui para a gente um texto de Mateus 5:29, que é um texto que a gente pode fazer um estudo aqui de horas, né? Porque ele fala o seguinte: se o seu olho direito leva você a tropeçar, é emblemático esse texto, esse tema, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno.
Será que é literal esse texto? Ou será que esse texto é no sentido figurado, é uma metáfora? A ideia do impacto, né? Jesus conhecia as pessoas, impacto, usava uma forma de se expressar, era uma pancada. Dá um exemplo, propaganda e publicidade, é impacto. A pessoa vê a propaganda, a publicidade, e vê o produto e não gosta. Mas ela vai lá batendo, até que na 10ª, isso é científico, a pessoa acaba comprando o produto e ele descobre que é uma porcaria. Mas a propaganda continua. Passado um tempo ele acaba gostando e não consegue mais viver sem aquilo. Esse é o detalhe. Por isso que a lição também fala de disciplina, né? E o compromisso radical vai manter a mente informada. O compromisso radical que eu falo é com Deus, vai manter a mente informada, alerta, comprometida e vai conseguir filtrar essa ideia e vai conseguir obter os resultados aqui desse compromisso radical. A Bíblia não está falando, Jesus não está falando sobre automutilação, mas está falando do cuidado de guardar as entradas da alma, por onde o conhecimento é absorvido. Então, se você, ele assim, claramente, se ele estivesse falando agora, ele diria assim, para você que tem problema com pornografia, e se você tem dificuldade com sites pornográficos, não tem internet, fique offline. É isso que ele está querendo dizer, você não consegue. Se você tem dificuldade com as finanças, acabe com o cartão de crédito, corte no meio, jogue fora, você não tem condição de comprar coisas parceladas. Junte, faça à vista. O que Jesus está querendo dizer, a continuidade da lição aqui, é que eu preciso me esforçar se eu quiser andar no caminho estreito. Eu não posso fazer tudo o que meu pensamento, minha mente manda. Então, ele está dizendo, se teu olho está te levando a vivenciar essa experiência, melhor seria se você perdesse esse olho, porque você estaria mais seguro no caminho que você está trilhando. Então, Jesus está pedindo que, para mais uma vez aqui, num compromisso radical, eu dê prioridade às coisas espirituais, porque para mim é muito fácil estar em casa, ou vir para a igreja, pegar trânsito, o frio aqui em São Paulo, por exemplo, ou a criminalidade está aumentando, então vamos ficar em casa, a gente não vai mais para a igreja. Não, eu tenho que buscar porque eu dependo disso. E esse meu olho ele tem que ser arrancado nesse aspecto, de que eu preciso priorizar as coisas espirituais. E aí sim a gente cria uma barreira para que esses problemas, esses pecados não entrem na nossa vida. Muito bem, dando sequência aqui. Pois não, Alex, lembrando uma história conhecida da gente aí do Martinho Lutero. Ele levou isso aí ao extremo em alguns momentos da vida dele. Então ele se automutilava, chicoteava para tentar tirar esses desejos, né? Então não vamos a esse extremo também. O radical aí é no compromisso e no relacionamento, não tanto em mutilar o corpo exatamente. Tem gente que leva isso a literal. Literal, né? Mas de fato não é. Estamos quase chegando ao fim do nosso programa, do nosso estudo, mas eu gostaria de citar uma palavrinha aqui na lição de quinta-feira, que está muito em moda agora, resiliência. Resiliência é necessária ao cristão também? Perseverar? Ali, quando a gente lê a história de Jacó, né, a gente vê que Jacó lutou com Deus e prevaleceu. É claro que Jacó não tinha forças nem poder para vencer a Deus numa luta, mas a Bíblia diz que ele prevaleceu. Como que é isso, pastor? Como é esse prevalecer? Ele não desistiu, não é isso? O texto narra o episódio, eles lutam. A gente entende teologicamente que isso foi uma teofania, uma aparição de Deus. E todas as vezes que há uma aparição de Deus no Antigo Testamento, é Jesus que se tornou o mediador entre Deus e os homens. Então, Jacó lutou com Jesus, Jesus apareceu a ele, e o embate foi duro, ele lutou enquanto ele tinha forças. Mas quando ele foi tocado no quadril, deslocado o quadril, ele não tinha mais forças, mas ele não desiste de lutar, isso é interessante. Mesmo assim, fora do combate, ele não tinha mais a articulação das pernas, então ele não tem mais o movimento da cintura, mas ele não para de lutar. O que é que ele faz? Ele se agarra. Então Jacó não deixou de lutar com Deus, mesmo depois de ferido. O
texto diz que ele segura Jesus ao ponto de Jesus dizer assim, olha, eu preciso ir, você tem que me soltar. A luta acabou, mas para Jacó, acabou para Cristo, mas não acabou para Jacó. E Jacó continua, não, eu só largo aqui depois da minha vitória. E a minha vitória não é física, a minha vitória é espiritual. Eu só te solto depois que me abençoares. Então, toda a história de Jacó é relatada numa frase, eu preciso ser abençoado. Toda a minha maldição vem de uma bênção que eu roubei. Mas agora que eu estou com o Senhor aqui, eu quero que o Senhor me abençoe, não da forma como eu consegui. Eu quero uma bênção diferente. Jacó sai do vale do Jaboque mancando, Jacó vai se encontrar com Esaú mancando, mas agora ele está tranquilo, né? Que mesmo sofrendo, ele diz, não, eu venci. Interessante, eu estou ferido, mas venci. Então, é a necessidade de perseverar mesmo estando ferido. E esse é um grande exemplo para nós cristãos que sofremos também nessa vida, sofremos nossas tribulações, passamos pelos crisóis, né? A gente tem falado bastante sobre os crisóis nas lições, mas é uma pena que acabou o nosso tempo hoje, né? Eu continuo fazendo convite para você que está nos assistindo para estudar a lição da Escola Sabatina, se aprofundar nesses temas, né? Eu quero agradecer imensamente ao Rodney, que esteve aqui conosco, pela sua contribuição, o pastor também, muito obrigado pela sua contribuição. Pastor, por favor, faz uma oração para a gente, para encerrar o tema, depois eu tenho uma palavrinha com você ainda. Nós vamos orar, mas eu quero deixar uma mensagem para você que está na batalha. Mesmo que você esteja rastejando, não pare. Se você não tem mais forças para andar, nem para engatear, continue no caminho, porque é por esse caminho que o Senhor vem. Não desista, persevere, porque quem perseverar até o fim será salvo. Vamos orar. Santo Deus, muito obrigado pelo estudo que fizemos. Muito obrigado porque o Espírito Santo está como o próprio Deus presente conosco para nos auxiliar nos momentos de dificuldade. Que entendamos que o Senhor tem um projeto em todas as coisas, mesmo que não pareça que vai dar certo. Que nós confiemos num Deus que já provou o seu amor e que o Senhor nos abençoe com fé, com ânimo e com vigor para continuarmos a caminhada cristã. O pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero agradecer mais uma vez pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Não deixe de compartilhar esse vídeo, se inscrever nos nossos canais e deixar o seu like aqui também, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.